Bom, vamos lá. Aula 21, né? O que eu quero falar agora para vocês? Tá? Vou falar sobre a da gestão das águas no Brasil. Tá? Mais precisamente aí gestão da geração hidrelétrica. Aqui. O que nós sabemos? Que, mais ou menos, né, 60% da potência instalada no Brasil vem delas, né, e elas geram em torno de 66% da energia elétrica. Esse mapa aqui, ele mostra a grande quantidade de usinas que tem no Brasil, né? E uma coisa muito importante é que vocês podem observar que tem rios que possuem várias usinas, uma depois da outra. E não assim, e aí tem bacias como, por exemplo, aqui que eu estou apontando agora, bacia do Rio Grande, né? Aqui tem o Rio Grande. Para quem não sabe, Rio Grande nasce no interior de Minas, mas ele divide, em seu trecho, se separa, né? Desculpa, separa o estado de São Paulo com o de Minas Gerais, né, na região do Triângulo Mineiro. Aqui tem a bacia do Paranaíba, tá? Que em seu trecho ela separa o Triângulo Mineiro com o estado de Goiás. O que vocês podem ver, né, é que tem várias usinas localizadas em vários afluentes. É claro que quanto mais próxima a nascente, a tendência dessas usinas serem menores devido à menor vazão, mas aí tem que ver também a variação altimétrica, né, entre a montante, que é a parte de cima, né, onde fica o lago artificial, e a jusante, onde ela deságua, né? E tudo isso aqui que eu estou apontando agora, todo esse complexo aqui, tudo aqui que está em bolinhas, triângulo invertido em vermelho, elas fazem parte da bacia do Rio Paraná. Aqui, por exemplo, marrom claro é bacia do Rio Paraguai e verde, bacia do Rio Uruguai, tá? Especialmente aí Rio Grande do Sul e acho que Santa Catarina também. Ambas, elas assim, por exemplo, o Rio Paraná, ela deságua no Rio da Prata, né, divisa do Uruguai com a Argentina, e Rio Uruguai, acho que deságua deságua no Rio, agora não lembro mais. Ah, tá. O Rio Paraguai é afluente do Rio Paraná, e o Rio Uruguai, junto com o Rio Paraná, deságua no Rio da Prata. Tá? No final das contas, né, 100% das águas brasileiras, elas desaguam no Oceano Atlântico, ou no litoral brasileiro, ou litoral uruguaio-argentino, né, nesse caso que eu falei agora, né, do Rio da Prata. Tá? Vou mostrar essa figura com mais detalhes, que eu quero mostrar as particularidades aí de algumas das bacias. Vamos lá. É, aqui. Eu vou aumentar aqui o zoom. E aqui. Aqui. Tá. Aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Estou mostrando aqui com mais detalhes. É a bacia do Rio Grande, vocês estão vendo que tem várias usinas. Essas usinas que estão em triângulo invertido são usinas reservatório, aquela que tem maior capacidade de armazenamento de água. As com bolinhas são as usinas a fio d'água, tá? Aquelas que têm uma menor capacidade de armazenamento de água a longo prazo. E independente, né, devido à grande capacidade de acumulação, de armazenamento das hidrelétricas em geral, o Brasil é considerado um dos países, se não o país com maior capacidade de armazenamento de energia do mundo. Eu estou falando de energia aqui, no caso, né, energia potencial gravitacional, especialmente devido à presença de usinas reservatório, que ela permite acumular água, inclusive de estações de água e excesso, né, da estação das chuvas, que pode ser armazenado para ser usado em períodos de seca. Vamos supor, né, aqui a maior parte das hidrelétricas no Brasil estão em regiões de clima tropical, predominantemente tropical. Chove bastante no verão e menos no inverno. Então, em algumas usinas, no caso reservatório especial, as águas que chegam na represa em janeiro, fevereiro, tal, podem ser armazenadas para ser usado até maio, junho, julho, por aí, tá? E claro, né, que o ideal é que tivesse mais lagos, a capacidade, inclusive que as usinas fio d'água fossem substituídas por reservatório, mas aí tem a questão do impacto ambiental, né? Porque em geral usinas reservatório elas formam tem uma área alagada maior, né? Aí mais para frente a gente fala sobre impactos ambientais.
mas só no encontro do Paranaíba com o Rio Grande, isso na divisa com, deixa eu ver, Mato Grosso do Sul com Minas, só nesse encontro, né, onde é formado, né, oficialmente o Rio Paraná, tem mais de 20 usinas a montante. A grande vantagem, regulação das águas, tá? A variação do nível das águas, a variação da vazão não é tão grande. Aí depois tem aquelas usinas, né, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera. Uma particularidade aqui das usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos, né? Três Irmãos é a última usina no do Rio Tietê, tá? Que é a última bem na Jusante. Ilha Solteira está aqui no Rio Paraná. Quando foram construídas essas duas usinas, Ilha Solteira e Três Irmãos, foi construído também o canal chamado Canal de Pereira Barreto. Tem esse nome porque uma parte dela, né, não sei se parcial totalmente, fica na cidade de Pereira Barreto. Esse canal, ele na verdade não liga o rio Tietê com o rio Paraná, liga o rio Tietê com o rio paralelo ao Tietê, desculpa, não lembro o nome, que deságua no rio Paraná. Foi criado para fins de navegação, né, para passagem das barcaças, né, de um rio para o outro, mas também, né, para manter o mesmo nível da montante de Ilha Solteira com o mesmo nível da montante da usina de Três Irmãos, tá? Aí, por exemplo, se do Rio Paraná, na montante de Ilha Solteira, tiver água demais, ela pode ser fornecida, pode ser conduzida em direção à montante da usina de Três Irmãos, no estado de São Paulo, tá? Melhor dizendo, no Rio Tietê. Então tem a questão da distribuição da água de um sentido para o outro e também passagem de barcos, tá? E certamente, né, que a jusante das duas usinas estão no mesmo nível, tá? Que é mais ou menos a mesma da montante da usina de Jupiá, que fica entre Castilho, estado de São Paulo, e Três Lagoas, estado do... acho que é Castilho, entre Castilho e Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Bom, e aí tem, né, o Jupiá, Porto Primavera, aí na divisa com São Paulo com o Paraná, tem o rio Paranapanema, tá? Até chegar a usina de Itaipu, que possui aí em torno de 40 ou até mais usinas a sua montante. Por isso que a variação da vazão do rio Paraná, né, na montante da usina de Itaipu, ela não é tão grande, tá? Ela tem um largo artificial grande, né, porém é considerada usina a fio d'água. E ela consegue gerar uma energia elétrica bem constante, por isso que ela tem um fator de capacidade bem alto. Se não tivesse usinas a montante, com certeza, né, geraria menos energia, a variação da vazão seria bem maior, boa parte das águas que são acumuladas a montante de várias usinas, né, na sua montante, elas iriam direto para a usina de Itaipu e ela não teria essa capacidade de segurar. É a mesma coisa que acontece na usina de Belo Monte, que é a única usina do Rio Xingu, tal, que tem momentos que tem água demais, tem momentos que tem água de menos. E aí, quando tem água demais, vai para o vertedouro. É desperdiçado, né? Não tem jeito. E se tem água de menos, apenas algumas turbinas são acionadas. Então, Itaipu foi construída para fornecer energia, inclusive, para o estado de São Paulo, inclusive, principalmente São Paulo e Paraná, até já pensaram até ir no Rio também, quando foi construído, né? Então é isso, tá? Tanto que apesar de ser a segunda maior usina do mundo e potência instalada, é a maior do mundo em geração. E é a maior do mundo não por ser, não a maior geradora hidrelétrica do mundo, é a maior geradora em geral, tá? Então é campeã mundial em geração, considerando todas as fontes elétricas. Não existe nenhuma termoelétrica, por exemplo, com uma potência tão alta. Tá? Nada impede no futuro que Três Gargantas consiga gerar até mais energia que Itaipu, mas aí precisaria construir várias usinas a montante dessa usina que fica na China, né? Se não me engano, o nome do rio é Yangtze-Kiang. Tá? Embaixo a jusante de Itaipu, né, tem a bacia do Iguaçu, tá? Que está aqui. Bom, e, inclusive, agora que eu estou vendo, né, confesso que eu não sabia, que no Rio Iguaçu tem aqui, Rio Jordão e Iguaçu, tem até uma linha tracejada aqui que tem o mesmo objetivo lá da Ilha Solteira e Três Irmãos, né, que é a questão é, do controle da água, só que aqui vocês estão vendo que tem um quadradinho, né? Quadradinho tem a função de bombeamento. Às vezes vamos supor, aqui é usina de Jordão, né? Aí a água
é conduzida pela, imagino eu que seja assim, né? Conduzida pela hidrelétrica, vai para baixo, depois uma parte da água é bombeada de volta para cima para a montagem da usina de Segredo, Salto Segredo, deve ser isso. Tá? Mas vamos falar aqui de uma, ainda na bacia bacia do Paraná, mais especificamente no Rio Tietê. O Rio Tietê passa pela cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, lá para a década de 20, foram construídas algumas usinas elevatórias. Aqui, Traição e Pedreira. Na verdade, foi construídas 4, né? Traição, Pedreira, Billings, aí tem mais outra aqui que não aparece, que é chamada Rio das Pedras. Quando elas foram construídas, qual era o objetivo? Bombear água da jusante para a montante, bombear até chegar à represa das pedras, que não está aqui, e as águas dessa represa das pedras, ela ser conduzida para uma tubulação que sai lá de 750 metros de altitude, mais ou menos, ser conduzida até o nível do mar, onde fica a usina de Henry Borden, ou Henry Borden, enfim, né? Porque ela fica no afluente do rio Cubatão. E esse rio Cubatão, na Baixada Santista, né, ela deságua no Oceano Atlântico. Aqui, ó. Então ela foi construída uma hidrelétrica, mas essa hidrelétrica, na verdade, a montante não é um rio, né? É um conjunto de tubulações que pega a água de 750 metros de altitude e vai até zero. Então começa com estações de bombeamento de água de em torno de, deve ser uns 650 metros de altitude no Rio Pinheiros. Aqui, vamos supor, a jusante da Traição, dos 650, bombeia uns 15, 20 metros, mais 15, 20 metros, até chegar a 750 metros lá no topo. E depois deságua de 750 para zero. Tá, então é uma usina de grande porte, tá, por causa da grande altura, né, porque a geração elétrica se dá pelo volume, pela vazão, né, melhor dizendo, e também pela vazão e também pela variação altimétrica. Tá? Que mais? Essa usina de Henry Borden, ela foi construída lá na década de 20, só que a partir da década de 50 começou a ter um grande problema lá na cidade de São Paulo, que a grande carga de esgotos que estava alcançando, até hoje isso acontece, infelizmente, né, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Então, por decreto, mais para frente, né, não sei quando exatamente, talvez na década de 60, não sei, que o poder público proibiu o bombeamento da água delas em direção à represa Billings. Na verdade, a represa Billings é assim, tem uma parte dela que ela recebe esgoto de bairros ao redor da represa. Aí tem outro trecho que é mais isolado, com mais mata nativa, que teoricamente não recebe essa carga de poluentes. Então, infelizmente, né, a usina de Embord só consegue usar essa água desse lado da represa Billings, cuja água está mais limpa. Tá? Por isso que ela gera tão pouca energia e também por isso que ela possui o menor fator de capacidade entre as usinas no Brasil. Por exemplo, a usina de Itaipu, tem um vídeo até que eu mostrei para vocês, né, que o fator de capacidade da usina de Itaipu é em torno de 85%, 0,85%. Ao passo que de Riborda, acho que se for 15% é muito. Por quê? A quantidade de água que ela recebe é muito menor do que ela poderia receber. Então, por isso que gera tão pouca energia. Gera energia equivalente a uma usina de 150 megawatts, coisa assim. Tá? Esse é o grande problema. Se um dia, né, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros tiverem água limpa o suficiente para ser turbinada, aí o poder público pode permitir aí o bombeamento dessas usinas na sua capacidade máxima. Tá? A represa Billings foi construída também na década, há mais ou menos 100 anos atrás, com o intuito de fornecer água para a Grande São Paulo. E até hoje tem essa capacidade, tá? É um manancial de águas, mas foi construída na época tanto para fornecer água para a Grande São Paulo, né, abastecimento, quanto para bombear água para Emborde, né, na cidade de Cubatão, lá na Baixada Santista, tá? Que fica ao nível do mar. E na Baixada Fluminense tem algo parecido, mas o objetivo principal é fornecimento de água para a Baixada Fluminense. Tanto que lá tem uma estação de tratamento de água que eu ouvi dizer que é considerada a maior do mundo. Só que aí gera um grande problema, porque a Baixada Fluminense utiliza uma água que é bombeada, né, do Rio Paraíba, do Sul, né, que fica no interior, e devido a esse bombeamento,
a vazão do Rio Paraíba diminui pela metade. Ela é bombeada através de um afluente e que, por causa do bombeamento, o sentido da água foi invertido. Em vez de do, não vou dizer da nascente, né, mas de um determinado ponto do rio até a sua foz, ela faz o caminho contrário, da foz até o ponto onde vai ocorrer aí o bombeamento de água para ser conduzido para a Baixada Fluminense, e aí parece que tem até hidrelétricas no meio do caminho para aproveitar a variação altimétrica, porque a Baixada Fluminense está no nível do mar, e essa região aí onde a água é bombeada do Rio Paraíba deve estar em torno aí de, sei lá, 450, 400 metros de altitude. Algo similar aí ao que eu mostrei no estado de São Paulo. Que mais? Aí vocês estão vendo, né, que tem outras usinas em rios menores e bacias menores. Por exemplo, essa aqui, que tá aí vários desenhos em amarelo, tá? É a bacia do Rio São Francisco. Tá? Aí tem outra aqui, que é a bacia do Rio Amazonas, embora seja a maior bacia em área do Brasil, com maior quantidade de maior vazão de água, né? Talvez a maior vazão de água do mundo, não tem tantas usinas assim, as usinas que possui estão não no Rio Amazonas, mas em seus afluentes e regiões mais nas bordas da bacia, né, onde tem um relevo mais planáltico, onde tem maior variação altimétrica. Por exemplo, as usinas de Jirau e Santo Antônio, que ficam no Rio Madeira, no município de Porto Velho, são usinas em que foram construídas turbinas, chamadas turbinas bulbo, que ela aproveita não tanto a altura, a variação altimétrica. Tem variação altimétrica, mas acho que é 20 metros só, entre a parte de cima e a parte de baixo. Mas são turbinas especiais para aproveitar mais a correnteza. Tá? Só de curiosidade, por que chama Rio Madeira? Porque os colonizadores chegaram lá e viram que tinha muitos tocos de madeira, muitas árvores caídas, né, no rio, né? Então chamaram Rio da Madeira. Né? Bom, aí vocês imaginam, né, todo o trabalho que tem, né, para retirar essa madeira, né? Imagina os tocos de madeira batendo nas pás da turbina. Aí vai amassar com certeza, né? Mas essa é uma outra história, né? Porque toda usina tem pelo menos uns filtros, umas gruas para retirar, né, a matéria orgânica, que nos rios tem madeira caída, galhos, algas, cipós, etc, né? Enfim. De novo, né? Há um potencial maior. Parece que o Brasil só aproveita em torno de 35 a 40% do seu potencial hídrico, né? Que tem nos rios brasileiros. Só que tem a questão aí dos impactos ambientais. E nada impede também, né, de algumas barragens serem convertidas, né, de fio d'água para reservatório, mas tem que fazer um estudo técnico, né? Mas enfim, gera-se 66% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, né? Ainda mais a maior parte da energia importada vem do lado paraguaio da usina de Itaipu. Vou voltar aqui, agora vou para o slide seguinte. O que esse gráfico aqui? Ele mostra que está caindo a capacidade de regularização do Sistema Interligado Nacional. O que é isso? Em média, as águas, antigamente, em 2001, conseguiu ser armazenadas por mais de 6 meses. Agora não, está apenas por um pouquinho mais de 3 meses, mais ou menos a metade. Quer dizer, na verdade, desculpa, isso aqui é uma previsão para 2021. E aqui, em 1970, as águas poderiam ser armazenadas por até 25 meses. Isso aí já é demais, né? Não tanto porque tem ano que chove demais, tem ano que chove de menos. Onde eu quero chegar, que as águas estão ficando em períodos cada vez mais curtos. Isso porque a quantidade de chuvas a pluviosidade está caindo, infelizmente. Não vou dizer aqui por quê, porque tudo são hipóteses, na minha opinião, mas está diminuindo o nível das chuvas e está se aproveitando cada vez mais das águas, porque é uma necessidade maior de geração elétrica. Aí, então, em vez de deixar água guardada, está compensando aproveitar mais da água para gerar mais energia elétrica. Isto é, o nível dos reservatórios, com o passar do tempo, está diminuindo. Tá? Já teve, às vezes, né, tem usinas, né, que tem apenas, sei lá, 5% da capacidade ocupada. E às vezes, né, tem tão pouca água que não consegue nem alcançar as turbinas. Aí se definitivamente não gera energia elétrica. E também, né, porque às vezes por questão do poder público, né, por questões ambientais, é necessário ter um nível de água, montante ou jusante, tanto faz, né, para não matar os peixes. Tá?
E que mais? Aqui mesmo, algo parecido, né? Só que estão vendo aqui picos e vales, né? Porque, como eu vou dizer para vocês, picos e vales, né? Porque quando é pico, né? Quando está chovendo bastante, janeiro, por exemplo, e vales quando está chovendo menos, em julho. Porque a partir lá de março, abril, já vai ocorrer um déficit. Como assim? Vai ter mais água turbinando do que recebendo. Tá? Aí, a partir de março, abril, o nível começa a baixar. Até chegar em algumas situações aí, né? Tem ano que nem tanto, tem ano que o negócio é complicado. Chega em julho, o nível está extremamente baixo. Tá? Estou falando isso das águas aí da montante. Tá? De novo, né? A grande questão aqui, né? É a questão. Desculpa, uma coisa que eu até esqueci de falar. Voltando aqui no slide anterior, né? Por exemplo, no Rio Tietê, teve uns 2 anos atrás e que choveu tão pouco em que faltou água no Rio Tietê a ponto de prejudicar, né? Até interromper a hidrovia Tietê-Paraná, onde passa barcaças, por exemplo, sentido Mato Grosso do Sul, Goiás, até, para quem conhece, né, a região lá de Piracicaba, Barra Bonita. Transporte de soja, madeira, areia, brita, etc. Faltou água, né? Então, o que, que acontece? Uma barcaça consegue levar carga de mais de 100 caminhões. Então teve esse problema. E aí faltou água, né, para as embarcações, né, inclusive água montante, e foi uma época também que gerou menos energia elétrica. Tá? E o poder público, né, exatamente, né, no Rio, em um trecho do Rio Tietê, né, exigiu, né, que as usinas não turbinassem tanta água, né, para ter pelo menos um pouco de água para navegação, né, em um determinado momento em que já estava liberado. Isso aí prejudicou a geração elétrica. Por exemplo, né, fala da transposição do Rio São Francisco, que pega uma parte da água do Rio São Francisco e leva para bacias hidrográficas lá no estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. É claro que vai prejudicar a geração hídrica e usinas que ficam após os pontos de bombeamento de água do Rio São Francisco. Por exemplo, agora há pouco eu falei do bombeamento de água lá do Rio Paraíba. Metade da água na cidade de Piraí, no estado do Rio de Janeiro, metade da água vai para a Baixada Fluminense para abastecimento. Tudo bem que tem umas hidrelétricas aí no meio do caminho, mas as hidrelétricas que ficam depois desse ponto de captação, elas foram prejudicadas. Ainda mais que tem usina lá que é mais antiga, tem uma que chama Ilha dos Pombos, que é mais antiga, uma das mais antigas do Brasil, que foi construída bem antes desse sistema de captação de água. Então, com certeza gerava mais antigamente do que agora. Tá? Aqui, reforçando, né, os gráficos anteriores, né, mas aqui acho que está até mais didático, participação, só que assim, o comportamento do gráfico é o mesmo, né, só que o objetivo é outro. Participação das hidráulicas na capacidade instalada e na geração de energia. Então, o que acontece? Essa linha aqui azul sempre está em queda, né? Nunca não tem pontos. Por quê? Para mostrar que a participação da hidroeletricidade está diminuindo. Por quê? Porque a velocidade da construção de outras fontes está sendo maior, em especial eólica e solar fotovoltaica. Mas alguns anos atrás houve uns picos aí, uns pulos aumento da capacidade instalada por parte de termoelétricas a gás natural. E esses picos e vales aí é energia gerada, né? Momentos de pico, janeiro. Momentos de vales, julho, por exemplo. Então sempre está como é que se fala? Nessa gangorra. Só que essa gangorra tem caído. Por quê? Porque tá chovendo menos, especialmente aí nas bacias onde tem muitas usinas, está chovendo menos, está com menos água, mas também está sendo turbinado mais água, por causa da maior necessidade de geração hidrelétrica. Tá? Porque tem situações aí, né, em que o preço da energia elétrica tem sido mais convidativo. Então, o pessoal está turbinando mais água exatamente para ganhar mais dinheiro. Tá? Aí vocês veem aí uma diferença entre energia gerada, né, entre 90% e até mesmo 60% de toda a energia gerada no Brasil, né? Então aqui, por exemplo, teve um vale aí em torno de julho de 2018, acho que mais, vamos colocar agosto, setembro de 2018. 61% de toda a energia gerada no Brasil, ao passo que aqui em fevereiro de 2017, ela gerou em torno de 83. Aqui, por exemplo,
fevereiro, março de 2007, gerou em torno de 94% de toda a energia elétrica gerada no Brasil. Mas março de 2007, acho que só tinha a primeira torre eólica do Brasil lá de Fernando de Noronha, acho que não tinha as outras ainda. Geração fotovoltaica nem tinha começado em sua larga escala. O restante era o quê? Uma ou outra usina a carvão, usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, algumas usinas a gás, e algumas usinas queimando bagaço de cana, porque boa parte da energia elétrica gerada por bagaço de cana começou a ser gerada aí nos últimos 10 anos, né? Algo mais novo. Mas que vocês estão vendo aí, uma menor participação da geração hidráulica no Brasil. Ora porque o maior crescimento das fontes concorrentes, atualmente, né, especialmente eólica e solar fotovoltaica, mas também aí é uma menor capacidade de geração elétrica devido à menor quantidade de chuvas. E isso nós temos observado mesmo, isso é realidade. Tá? Potência instalada por década e respectiva eficiência média. O que acontece? O que é eficiência? É a relação entre o que consegue obter de produto sobre o que tem no reagente. Vamos falar em geração elétrica. É o quanto que consegue gerar de energia elétrica sobre aquela energia elétrica que seria... Não, falei besteira, desculpa. A eficiência das hidrelétricas, o que é? É o quanto que consegue gerar de energia elétrica sobre a energia potencial gravitacional. Tá? Energia potencial gravitacional é o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. Que é aquela fórmula que a gente viu no ensino médio, mas claro, né, que em cursos específicos é uma fórmula parecida, mas tem alguns fatores aí de conversão. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer aqui? Que com o passar do tempo, devido ao avanço tecnológico das turbinas e dos geradores, e melhorias também no sistema de captação de água, para quem entende do assunto, né, menor perda de água, menor perda de carga, a eficiência tem aumentado. Por exemplo, na década de 20, a eficiência máxima, né, de uma hidrelétrica é em torno de 80%. Agora está em torno de 91,7%, e esse aqui, 92,4%, né, uma eficiência, digamos, usando, né, os recursos tecnológicos existentes atualmente, é uma eficiência máxima possível, usando a engenharia que tem hoje. Porque, teoricamente, consegue chegar a 100%, pelo menos na teoria. Onde eu quero chegar? Tem um vídeo aí, uns 2 vídeos atrás, eu acho, que eu falei sobre a possibilidade do aumento da vida útil das usinas. Porque com o passar do tempo, né, vai havendo um desgaste das paredes das pás das turbinas, um desgaste dos materiais do gerador, em que a eficiência acaba diminuindo. Isso é a mesma coisa que uma geladeira doméstica, por exemplo, né, que o consumo de energia elétrica pode até aumentar, né, devido ao desgaste do isolamento térmico. Isso é natural. No caso das hidrelétricas, nada impede depois, por exemplo, de 30 anos, haver uma substituição total de uma turbina, uma substituição parcial total dos componentes do gerador, enfim, para aumentar o quê? A eficiência. Às vezes consegue até um aumento da eficiência, uma eficiência até maior do que a eficiência na época da inauguração. Então, o que vocês estão vendo? De 91,7% para 92,4%, há um potencial para aumentar em 0,7%, que pode parecer pouco, mas às vezes evita de construir mais uma ou mais usinas. Então, o aumento da vida útil contribui para quê? Para diminuir o custo da geração elétrica, porque você não precisa gastar com projeto e construção. Tá? Então, em vez de você gastar 10, você gasta 1, que é apenas a troca dos equipamentos, ou a substituição apenas de alguns componentes. Porque tem uma repotenciação mais simples, que é a troca de algumas peças, ou uma mais severa, que é a troca do gerador e da turbina. Mas pelo menos você não precisa destruir a barragem e reconstruir, porque barragem dura até mais tempo. Se devidamente construído, o negócio é quase eterno. Aqui, ó, que eu falei, usinas repotenciadas, rendimento das turbinas é mais ou menos nesse nível aqui, né, em média 94%, e dos geradores 98%. Então, o rendimento de uma hidrelétrica é o quê? 93,9% vezes 98,3%, né? Eu vou até fazer um cálculo aqui na hora, usando aqui meu celular com a calculadora.
Parará, 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 cadê aqui a calculadora? 0,983 vezes 0... Tá, aqui. 0,939 vezes 0,983 vai dar uma eficiência total de 0,923. Então, 92,3% da eficiência da usina inteira. O que é a usina inteira? Rendimento da turbina vezes rendimento do gerador. Cálculo bem simples, né? E então, as grandes questões aí, a gestão hídrica. A água pode ser usada para gerar energia elétrica, navegação, saneamento, irrigação e turismo. Mas turismo, quando fala esportes náuticos, não tem tanto impacto. Mas a grande questão é os demais. Por exemplo, na usina de Sobradinho, lá no Nordeste, né, que é no estado da Bahia, que é a maior barragem do planeta, o maior lago artificial do mundo, ao seu redor, nas margens, tem fazendas de plantação de frutas, especialmente uvas, voltadas inclusive para exportação. Pega-se a água da represa para se alimentar o sistema de irrigação, mas era uma água que poderia ser usada para turbinar, para gerar energia elétrica. Então é inevitável, né? Ou você vai para um ou vai para outro. E às vezes, quando tem, por exemplo, usinas tocadas por parte da iniciativa privada, isso pode causar problemas até de cunho jurídico, porque uma usina privada, ela vai ver que está perdendo dinheiro, ela está deixando de ganhar dinheiro, melhor dizendo, ela pode até acionar a justiça contra uma empresa que está usando água por outras finalidades, como se fosse um roubo, mas não é roubo, né? Mas como se fosse. Então, e também, além disso, pode até causar problemas ambientais, mas não vou falar sobre isso agora. Por exemplo, quando falo problemas ambientais, quando pode faltar água, aí até matar peixes. E aí tem outra questão, né? O poder público exige que tenha um nível de água tal, pelo menos para não ter peixes morrendo por falta de água. Mas tem época aí que, no caso, a usina de Sobradinho, agora agosto, setembro de 2020, felizmente o nível do reservatório tem sido em torno de 70% da sua capacidade máxima, mas teve uns anos, acho que ano passado, 2019, era 5%. Se não é 2019, 2018, não lembro. Por que agora está 70%? No ano passado, o retrasado foi 5%, porque no começo desse ano choveu mais que o normal. Tá? Só para terminar, existem iniciativas, né, para construção de usinas fotovoltaicas no espelho d'água. Usinas fotovoltaicas, instalação daquelas placas fotovoltaicas na superfície dos reservatórios. É interessante, porque, primeiro, quando você constrói alguma coisa na água, a tendência é a temperatura diminuir. Por quê? Perto da água, né, o ar é mais fresco, a temperatura cai. E quanto maior a temperatura de uma placa fotovoltaica, quanto maior a temperatura, menor a geração elétrica, isto é, a eficiência cai. A geração fotovoltaica é inversamente proporcional à temperatura do ambiente e, por consequência, à temperatura da superfície da placa. O bom também de instalar essas placas no espelho d'água é que você não precisa pegar área, desapropriar áreas. Uma área que era pasto, uma agricultura, enfim. Por quê? Espelho d'água até é um espaço subaproveitado. A não ser que, é claro, tem que ter espaço para navegação, barcaças, turismo, esportes náuticos, etc. Mas como, por exemplo, o Lago de Sobradinho, ele é muito grande, então não precisaria pegar 100% da sua área. Pegaria, acho que só, sei lá, uma pequena porcentagem já seria o suficiente para gerar até mais energia do que as próprias turbinas desta usina. E uma grande vantagem, você não precisa investir em linhas de transmissão. Por quê? Porque aproveitaria toda a solução de transmissão, toda a parte elétrica já existente. Só fazer uma pequena ligação de poucos metros ou 1 quilômetro, sei lá. Então, grande vantagem de instalar placas solares fotovoltaicas na barragem dos rios. Primeiro, a geração tende a aumentar porque é um ambiente mais fresco do que no solo, o solo tende a ser mais quente. Segundo, isso. Com exceção do final da tarde, que a tendência do final da tarde a água ser mais quente do que o solo, mas a maior geração elétrica é no pico, meio-dia, 11 da manhã, 1 da tarde, que é o contrário, a água está bem mais fria ainda do que o solo já está fervendo, né? A água nem tanto. Bem menos, por sinal. E aí, o que acontece?
gera-se mais energia elétrica. Segundo, não precisa de desapropriar, então não gasta-se dinheiro com desapropriação de terras. Terceiro, um investimento muito menor ou quase zero de transmissão. Tá? E quarto, o fato de ter placas em cima da água diminui a perda d'água por evaporação. Então, como se estivesse cobrindo uma parte do lago. Então, vai diminuir aquela evaporação, né, permitindo que acumule mais água. Exatamente para turbinar. Então, o interessante é o quê? Ter um monte de placa fazendo sombra na água. Fazendo sombra na água, a temperatura da água baixa e diminui a evaporação. Olha que legal. Né? Então, imagina o potencial que tem de gerar energia elétrica fotovoltaica usando apenas a parte do espelho d'água das represas. Isso sem investir pesadamente em linhas de transmissão, porque as linhas de transmissão já tem, que foram construídas para dar suporte às próprias usinas hidrelétricas. Olha que bacana. Né? Então é isso. E fora, né, o espaço que tem nos telhados, nas coberturas, né, de casas, construções em geral, que é um outro potencial também, que já está sendo aproveitado. Só tem uma pequena uma desvantagem, digamos, né, da geração fotovoltaica nas represas, porque ainda é um custo mais alto, porque tem que ter boias, tem que ter equipamentos com isolamento, né, porque a água pode causar desgaste prematuro das peças, né, para se tratar de água, né, se fosse água salgada seria pior. Tá? Olha só que é muito interessante. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Da parte hidrelétrica é isso. Tá? Aproveitar, vou ligar a luz que está terminando, está no final da tarde.